Meu nome é Amanda, tenho 35 anos e sou mãe dos gêmeos mais doces do mundo, João, e Sofia, de 10 anos. Após meu divórcio, há 2 anos, nos mudamos para a casa. Dois meus pais, o que pareceu uma bênção. No início, trabalhando em turnos de 12 horas como enfermeira pediátrica, eu precisava de ajuda e eles ofereceram. Meu relacionamento com ele sempre foi complicado, mas tentei fazer dar certo. Então, meu irmão Tago e sua esposa, Melissa, tiveram seu bebê e, de repente, meus filhos se tornaram invisíveis. Eu nunca imaginei que meus próprios pais nos trairiam de forma tão completa. Se você está gostando desta história, deixe um comentário dizendo de onde está assistindo e clique no botão de inscrever-se para se juntar à nossa família de contadores de histórias para mais dramas da vida real. Quando meu marido Davi e eu nos separamos após 12 anos de casamento, fiquei arrasada. Não, apenas emocionalmente, mas financeiramente. Tínhamos construído nossa vida em torno da renda dele como engenheiro de software, enquanto eu trabalhava meio período como enfermeira para poder criar nossos gêmeos. O meu divórcio me deixou com a guarda compartilhada, uma pensão alimentícia mínima e a necessidade repentina de trabalhar em tempo integral para sustentar a mim e meus filhos. Meus pais, Marta e Ricardo, ofereceram a casa deles como uma solução temporária. Apenas até você se reerguer, meu pai, disse com um tapinha no meu ombro. Eu fiquei grata, apesar de nossa história complicada. Desde pequena, eu sempre fui a responsável, a que seguia as regras e atendia às expectativas, enquanto meu irmão mais novo, Tago, era o filho de ouro que não podia fazer nada de errado. Passei 8 anos me bancando na faculdade de enfermagem, especializando-me em pediatria. Por quê? Amava trabalhar com crianças. Meu caminho não era glamouroso, mas era estável. Tago, por outro lado, largou a faculdade, abriu uma startup de tecnologia que meus pais financiaram e, agora, aos 32 anos, ganhava um salário, na casa dos 6 dígitos anuais. O padrão de favoritismo era tão profundamente enraizado que eu mal notava mais. João e Sofia eram crianças maravilhosas, cada um com sua própria personalidade distinta. João era o criativo, sempre desenhando ou construindo algo com uma sensibilidade, que às vezes tornava a vida desafiadora para ele. Sofia era minha pequena atleta e defensora, falante e confiante. A primeira a se manifestar quando via algo injusto. Ambos estavam indo bem na escola, apesar da turbulência do divórcio e da mudança. Nosso arranjo inicial com meus pais parecia positivo. Eles transformaram o escritório deles em um quarto para os gêmeos e eu fiquei com o quarto de hóspedes. Eu contribuía com as compras do supermercado, cozinhava na maior parte do tempo e garantia que as crianças fossem respeitosas com o espaço e as rotinas dos avós. Eu trabalhava em turnos de 12 horas no hospital infantil, às vezes durante a noite. O que significava que meus pais ajudavam a levar e buscar as crianças na escola, quando necessário. O plano era economizar o suficiente para o depósito de segurança e o primeiro mês de aluguel de um lugar nosso dentro de um ano. Eu era cuidadosa com o dinheiro, pegando turnos extras sempre que possível e guardando o máximo que podia. O mercado imobiliário em nossa cidade era caro, mas eu estava determinada a dar estabilidade aos meus filhos. Novamente, então, Tiago e Melissa tiveram o pequeno Heitor e tudo mudou. Meus pais sempre favoreceram Tago, mas a reação deles ao bebê dele foi algo completamente diferente. Eles transformaram a sala de jantar formal em um quarto de bebê. Apesar de Tago e Melissa têm sua própria casa de 4 quartos em outro bairro nobre da cidade. Compraram equipamentos de bebê, caríssimos que seriam usados apenas durante as visitas. Minha mãe começou a cancelar planos de me ajudar com meus filhos. Se Tiago precisasse de qualquer coisinha, seu irmão precisa de mais. Apoio agora. Ela dizia, ele é novo na paternidade.
A ironia de eu ser mãe solo. Há 2 anos, de alguma forma, escapava dela. No início, tentei ser compreensiva. Bebês novos são empolgantes e este era o primeiro neto deles. João e Sofia foram seus únicos netos por 10 anos. Então, talvez eles estivessem apenas aproveitando a novidade. Incentivei meus filhos a serem pacientes e gentis, explicando que o pequeno Heitor precisava de atenção extra porque era muito pequeno. O favoritismo foi sutil no começo. Presentes de Natal. Visivelmente mais caros para Heitor que para meus filhos. Comentários sobre como o Heitor se parecia exatamente com Tago quando era bebê, enquanto sempre. Diziam que João e Sofia se pareciam mais com o pai do que comigo. Pequenas coisas, mas elas se acumulavam. Tentei compensar, criando momentos especiais só para nós. Íamos ao parque nos meus dias de folga ou fazíamos noites de cinema no meu quarto. Comecei um gráfico de economia na parede do meu banheiro, onde as crianças podiam ver nosso progresso para conseguir nosso próprio lugar. Só. Mas alguns meses eu prometi a eles, teremos nossa própria casa até o Natal. Mas à medida que a primavera se transformava em verão, a tensão na casa aumentava. Meus pais se tornaram cada vez mais críticos em relação às minhas decisões. Como mãe, desde o que eu dava para os gêmeos comerem até a hora de dormir e o tempo de tela que eles tinham permissão. Enquanto isso, Tago e Melissa não. Podiam fazer nada de errado com Heitor, mesmo quando apareciam horas atrasados para o almoço de família ou cancelavam. Planos de última hora, eu estava me equilibrando numa corda bamba, tentando proteger meus filhos da realidade de que seus avós os estavam tratando de forma diferente, ao mesmo tempo em que tentava manter um ambiente pacífico. Eu precisava da ajuda dos meus pais. Afinal, eu não podia pagar por uma babá, além de economizar para a nossa mudança. No final do verão, minha conta poupança estava crescendo de forma constante. Eu havia calculado que até novembro teria o suficiente para um modesto apartamento de 2 quartos. Apenas mais 3 meses de paciência. Eu dizia a mim mesma. 3 meses, mordendo a língua e lembrando meus filhos que éramos hóspedes na casa de seus avós. 3 meses assistindo meus pais paparicarem Heitor enquanto mal reconheciam as conquistas de João e a Sofia. Eu não tinha ideia de como as coisas ficariam piores antes que esses 3 meses terminassem. A situação escalou dramaticamente em setembro, quando Tago convocou uma reunião de família. Ele e Melissa sentaram-se à mesa da cozinha. 2 meus pais com o bebê Heitor, vestido, com uma roupa que provavelmente custou mais do que meu orçamento semanal de supermercado inteiro. Temos uma ótima notícia, anunciou Tiago, olhando para nossos pais em vez de para mim. Finalmente vamos fazer aquela grande reforma em nossa casa, aquela da qual falamos há séculos. Minha mãe juntou as mãos. Que maravilha, que querido. A questão é, continuou Melissa, balançando o Heitor no joelho. Precisaremos de um lugar para ficar. Durante a construção, deve levar apenas de 6 a 8 semanas. Antes que eu pudesse processar o que estava se acontecendo. Meu pai estava balançando a cabeça com entusiasmo. Vocês ficarão aqui, é claro, temos muito espaço. Eu limpei a garganta. Na verdade, já estamos um pouco apertados, com nós 5. Gesticulei para mim, os gêmeos e meus pais. Minha mãe me lançou um olhar. Família, ajuda, família, Amanda. É apenas temporário. E assim, a decisão foi tomada. Ninguém me perguntou o que eu achava, ninguém considerou o que isso significaria para João e Sofia. Ninguém reconheceu que me disseram a mesma coisa sobre nossa estadia. Temporária, que agora se aproximava da marca de 2 anos. Tago e Melissa se mudaram no fim de semana seguinte. Meu pai os ajudou a montar um berço portátil no quarto deles para Heitor, embora nunca tenha se oferecido para ajudar a montar as camas dos gêmeos quando nós mudamos. Minha mãe esvaziou um armário inteiro para as roupas de Melissa, enquanto minhas coisas permaneceram em malas por meses antes de eu finalmente comprar uma pequena cômoda para mim. As mudanças foram imediatas e chocantes.
De repente, João e Sofia foram instruídos a manter a voz baixa durante todo o dia, porque Heitor está tirando uma soneca. Seus brinquedos, que estavam limitados, ao quarto deles e a um pequeno canto. Da sala de estar agora eram considerados bagunça e repetidamente guardados em caixas. A televisão, que eles tinham permissão, para assistir por 1 hora depois da escola, agora estava perpetuamente sintonizada nos programas que Melissa queria assistir. Uma noite, ao chegar em casa de um longo turno, encontrei Sofia, sentada na varanda dos fundos, sozinha e chateada. O que foi, querida? Perguntei, sentando-me ao lado dela. A vovó disse que eu estava fazendo muito barulho com minha corda de pular no quintal. Ela fungou, mas o Heitor nem estava dormindo. Ele estava na sala com a tia, Melissa. Ela só não queria me ouvir, contando meus pulos naquela mesma semana. João chegou da escola animado. Com que um projeto de arte em que estava trabalhando. Ele havia sido selecionado para representar sua turma em uma exposição em toda a cidade. Quando ele tentou mostrar para minha mãe, ela o dispensou com um aceno. Agora não, João. Estou ajudando a Melissa a escolher novas cortinas para até a casa deles. Eu vi o rosto do meu filho desmoronar e algo dentro de mim endureceu. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, tentei conversar com meus pais. Eu entendo que o Tago e a família dele precisam de ajuda agora. Comecei com cuidado. Mas estou preocupada com a forma como João e Sofia estão sendo tratados. Eles sentem que não são mais importantes. Meu pai franziu a testa. Eles estão sendo sensíveis demais. As crianças precisam aprender que os bebês exigem mais atenção. O reitor nem fica aqui a maior parte do dia. Apontei. Tago o leva para a creche antes de ir para o trabalho e Melissa o busca no caminho de casa. João e Sofia não estão pedindo atenção durante essas horas. Minha mãe suspirou dramaticamente. Você sempre teve ciúmes do seu irmão, Amanda. Pensei que você já tivesse superado isso. Fiquei chocada em silêncio. Era assim que eles me viam, como uma irmã ciumenta em vez de uma mãe. Preocupada, as situações continuaram a piorar. Melissa começou a reorganizar itens na cozinha sem perguntar, reclamando de 2 lanches saudáveis que eu comprava para os gêmeos e deixando sua roupa na máquina de lavar por dias. Tiago agia como se fosse o dono da casa, convidando amigos para assistir futebol sem verificar se mais alguém tinha planos de usar a sala de estar. Uma noite, ouvi Tiago e meu pai discutindo assuntos financeiros. Talvez precisemos estender o prazo da reforma, dizia Tago. O empreiteiro encontrou alguns problemas na fundação. Fiquem o tempo que precisarem, respondeu meu pai. Esta também é a sua casa. Pensei em como nunca me disseram. Isso apesar de contribuir com as despesas da casa e fazer a maior parte da cozinha e da limpeza. Em vez disso, eu era regularmente lembrada de que a ajuda deles era temporária e condicional. O ponto de ruptura veio durante um almoço de domingo, no início de outubro. Minha mãe havia preparado todos os pratos favoritos de Tago, nenhum dos quais meus filhos gostavam, particularmente quando João educadamente perguntou se havia outra coisa que ele pudesse comer. Minha mãe disse que ele estava sendo ingrato. Quando eu era criança, comíamos o que era colocado na nossa frente, disse ela, severamente. Mais tarde, na refeição, Heitor jogou o prato inteiro no chão e todos riram com indulgência. Ele está apenas explorando o seu mundo, explicou Melissa, sem fazer nenhum movimento para limpar a bagunça. O padrão duplo era tão flagrante que até meu filho, geralmente diplomático, lhe notou. Por que o reitor pode jogar comida, mas eu não posso pedir um misto quente? Ele sussurrou para mim. Eu não. Tinha uma boa resposta para ele. Naquela semana descobri que alguém havia removido os desenhos de João e Sofia da geladeira para dar lugar a uma impressão do cronograma da creche de reitor e várias fotos dele. Quando perguntei sobre isso, Melissa disse que precisava da informação em destaque e não achou
que alguém se importaria se ela reorganizasse algumas coisas. Os gêmeos pararam de querer passar tempo nas áreas comuns da casa. Eles se retiraram para seu pequeno quarto, compartilhado, onde pelo menos tinham algum controle sobre seu ambiente. Comecei a levá-los à biblioteca pública, depois da escola, quando não estava, trabalhando apenas para lhes dar um espaço onde não fossem constantemente silenciados ou criticados. Uma colega de trabalho, Ana, notou meu estresse, durante um turno particularmente difícil. Tudo bem em casa, Amanda? Ela perguntou enquanto fazíamos anotações juntas. De repente me vi, desabafando toda a situação. Ana ouviu, com simpatia, antes de dizer algo que ficou comigo. Parece que seus pais criaram um lar onde a família do seu irmão é tratada como convidada de honra, enquanto você e seus filhos são tratados como colegas de quarto inconvenientes. Ela observou. Isso não é um ambiente saudável para nenhum de vocês. Ela estava certa, e ouvir isso em voz alta me fez perceber o quão normalizada a dinâmica disfuncional havia se tornado. Naquela noite, em vez de ir direto para casa após meu turno, dirigi pelo bairro e liguei para uma amiga corretora de imóveis. Preciso tirar meus filhos desta situação, eu disse a ela mais cedo que tarde. Em meados de outubro, a situação em casa havia se deteriorado, além do que eu pensava ser possível. Tago e Melissa haviam assumido completamente a casa com o apoio entusiasmado dos meus pais. A reforma deles, originalmente programada para 6 a 8 semanas, agora havia sido estendida indefinidamente devido a complicações sobre as quais Tago era vago sempre que eu perguntava. Cheguei em casa um dia e descobri que meus pais haviam comprado uma cadeirinha de alimentação especial para Heitor, uma que custou quase $2 de acordo com a caixa que encontrei na reciclagem. Isso enquanto eles haviam reclamado do custo do remédio para asma de João na semana anterior, que meu plano de saúde cobria apenas parcialmente. Queremos que Heitor fique confortável. Quando como aqui, explicou minha mãe, quando questionei a despesa. João, precisa respirar, respondi incapaz de esconder a irritação na minha voz. Minha mãe me olhou como se eu estivesse sendo irracional. Seu pai e eu temos uma renda fixa, Amanda. Não se pode esperar que cobramos tudo para seus filhos. O fato de eu pagar por todas as despesas. 2 meus filhos, além de contribuir para as contas da casa, aparentemente não. Registrou para ela nem o fato de que Tago e Melissa, ambos com altos salários, não contribuíam com nada para as despesas da casa durante a estadia. O próximo incidente ocorreu quando Sofia estava praticando seu clarinete para aula de música. Ela estava tocando há menos de 15 minutos quando Melissa entrou furiosa. Você pode não fazer isso agora, Heitor. Está tentando tirar uma soneca e eu tenho uma ligação importante em 10 minutos. Sofia pediu desculpas e guardou seu instrumento, mas mais tarde me disse, chorando que estava praticando, exatamente no horário que seu professor de música havia agendado para a aula virtual. Ela agora havia perdido a aula e estaria despreparada para sua próxima avaliação. Tentei falar com Melissa sobre isso, sugerindo que poderíamos elaborar um cronograma que acomodasse as necessidades de todos, minhas ligações de trabalho e o horário de sono de Heitor tem que ter prioridade. Ela respondeu com desdém. Sofia pode praticar seu hobbyzinho a qualquer hora. Mordi a língua para não dizer algo que me arrependeria. O hobbyzinho de Sofia era algo pelo qual ela era apaixonada e seu professor havia notado que ela tinha talento real. Mas naquela casa, qualquer coisa que meus filhos fizessem era considerada menos importante do que as necessidades mais triviais da família de Tiago. João também estava sofrendo. Seu professor me enviou um e-mail preocupado com seu retraimento na aula e notas em queda. Meu filho, sociável e entusiasmado, havia se tornado quieto e ansioso. Quando perguntei a ele sobre isso, ele admitiu que estava com problemas para dormir, porque estava preocupado em fazer algo errado em casa.
Vovó e vovô ficam bravos com a gente por tudo, ele explicou. Mas eles nunca ficam bravos com o Heitor, o tio Tago ou a tia Melissa. Comecei a pegar turnos extras no hospital. Em parte para ganhar mais dinheiro para nossa fuga e em parte para evitar atenção em casa. Meus pais interpretaram isso como eu, negligenciando as responsabilidades familiares, enquanto Tago e Melissa pareciam felizes por me terem fora do caminho. A situação atingiu o clímax. Durante um almoço de família, no final de outubro, meus pais haviam convidado vários parentes, incluindo minha tia Susana, que sempre foi gentil comigo e com meus filhos. Durante a refeição, minha mãe iniciou um longo monólogo sobre como o Heitor era superdado. Como com apenas meses ele estava claramente avançado para sua idade. Ele já está tentando ficar de pé, ela se gabou. Tago também começou a andar cedo. Algumas crianças simplesmente têm essa habilidade. Atlética natural. Ela então se virou para João e acrescentou: é uma pena que você não tenha herdado isso do lado do seu pai. O Davi sempre foi atlético, não. Foi? Vi o rosto de João se contrair. Antes que ele se recomponha, cuidadosamente. A implicação era clara. Quaisquer traços positivos que meus filhos possuíssem vinham de seu pai ou eram, apesar da minha influência, enquanto os dons de Heitor eram claramente herdados da linhagem genética superior do meu irmão. Tia Susana cruzou meu olhar do outro lado da mesa, sua, expressão preocupada. Depois do almoço, ela me chamou de lado. Há quanto tempo? Está assim? Ela perguntou baixinho. Sempre foi assim. Até certo ponto, admiti. Mas piorou muito desde que a família do Tago se mudou. Isso não é saudável para seus filhos, Amanda, disse. Ela guiando o que Ana do trabalho havia me dito. Eles merecem mais do que ser tratados como membros de segunda classe, em sua própria família. Eu assenti com lágrimas ameaçando cair. Estou trabalhando nisso, assegurei a ela. Eu tenho um plano, e eu tinha. Nas semanas, desde minha conversa com Ana, eu vinha, me encontrando com minha amiga corretora, durante minhas pausas para o almoço. Tínhamos visto vários imóveis para alugar e eu encontrei uma pequena casa, de 3 quartos, apenas 10 minutos do hospital e no mesmo distrito escolar que os gêmeos frequentavam. O aluguel estava, não limite superior do que eu podia pagar, mas fui aprovada com base no meu histórico de emprego estável e excelente. Pontuação de crédito. Eu havia assinado o contrato de aluguel na semana anterior, mas não contei a ninguém, nem mesmo a João e Sofia. Não queria criar expectativas até que tudo estivesse finalizado. A casa estaria disponível para mudança em 1º de novembro, apenas uma semana de distância. Eu vinha, secretamente encomendando móveis, essenciais para serem entregues naquela data e já havia solicitado a ligação dos serviços públicos em meu nome. Minha tia apertou minha mão. Me avise se precisar de algo, disse ela. Eu estava preocupada com essa situação há algum tempo. O apoio dela significou mais do que ela imaginava. Eu havia começado a questionar minhas próprias percepções, imaginando se estava sendo sensível, demais ou ciumenta, como meus pais. Sugeriram ter uma confirmação externa de que a situação era tão ruim quanto eu. Pensava me deu o empurrão final de confiança de que eu precisava. Na manhã seguinte, ouvi Tiago e meu pai discutindo arranjos mais permanentes. O empreiteiro diz que pode levar mais 3 meses, dizia Tiago. E, honestamente, com o bebê, talvez faça. Mas sentido ficar até depois das festas de fim de ano. Sabe que você é sempre bem-vindo, meu pai respondeu, calorosamente. Esta é a sua casa. Eu me perguntei se algum deles se lembrava de que me disseram que minha estadia era temporária, que eu deveria encontrar meu próprio lugar o mais rápido possível. O padrão duplo era tão gritante que seria cômico se não estivesse partindo o coração dos meus filhos. Naquela noite, levei os gêmeos para tomar sorvete. Depois do jantar, algo que raramente fazíamos em noites de semana. Eu queria um tempo a sós com eles, longe da
Atmosfera tensa da casa. Preciso que vocês dois saibam de algo. Importante, eu disse a eles enquanto saboreavam seus sorvetes. Não importa o que a vovó e o vovô digam ou façam. Vocês dois são pessoas incríveis e valiosas. A maneira como eles estão tratando vocês não é por causa de nada que vocês tenham feito de errado. Sofia, sempre perceptiva, estudou o meu rosto. Nós vamos nos mudar em breve. Fiquei surpresa com sua percepção. O que te faz perguntar isso? Você tem trabalhado muito mais turnos, disse. Ela. E você parece diferente. Ultimamente, menos triste e mais determinada das bocas das crianças. Minha filha havia percebido mudança em mim antes, mesmo que eu a reconhecesse completamente. Apenas continuem sendo vocês mesmos, maravilhosos, por mais um pouquinho. Eu, disse a eles, ainda não pronta para revelar meu plano. Vocês podem fazer. Isso por mim? Ambos assentiram, e eu vi um brilho de esperança em seus olhos que estava faltando há muito tempo, quando voltamos. Para casa, Melissa estava reclamando em voz alta sobre as mochilas dos gêmeos estarem no corredor, apesar do fato de que o carrinho, a bolsa de fraldas e vários brinquedos de Heitor estavam espalhados pelas áreas comuns da casa. As crianças precisam aprender a guardar suas coisas. Ela me deu um sermão como se ela fosse a especialista em parentalidade. E eu, uma novata. Eu sorri forçadamente e ajudei as crianças a moverem suas coisas, lembrando a mim. Mesmo que só tínhamos que suportar isso por mais alguns dias, eu não tinha ideia de que a situação estava prestes a explodir de uma forma que forçaria minha mão ainda mais cedo do que eu havia planejado. Na terça-feira seguinte, eu estava escalada para um turno de 12 horas no Mino Hospital. Foi um dia particularmente agitado na ala pediátrica, com 3 novas internações e uma falta de pessoal, que me fez cobrir mais pacientes do que o normal. Mal tive tempo de checar meu celular durante minha curta pausa para o almoço, mas quando o fiz, vi várias mensagens perdidas de João e Sofia. De João, mãe, algo estranho está acontecendo. O vovô e o tio Tago estão movendo nossas coisas. De Sofia. A vovó diz que temos que nos mudar para o porão. Isso não é justo. De João. Mãe, por favor, venha para casa. Eles levaram todas as nossas coisas para baixo. De Sofia. Eu odeio este lugar. O porão é frio e nojento e tem aranhas. Meu coração disparou enquanto eu ligava rapidamente para casa. Nenhuma resposta. Tentei os celulares das 2 crianças. Nenhuma resposta. Finalmente mandei uma mensagem para Sofia. Estarei em casa, assim que puder. Fiquem calmos. Amo vocês dois. Falei com minha supervisora, explicando a emergência familiar. Ela foi compreensiva e arranjou cobertura para minhas 4 horas restantes, mesmo. Assim, levei mais 1 hora para passar meus pacientes e completar a documentação crítica antes de poder sair. O caminho para casa foram os 20 minutos mais longos da minha vida. Minha mente corria com possibilidades. Nenhuma delas boa. Meus pais realmente moveram meus filhos para o porão. O porão, inacabado e mal isolado que, ocasionalmente, tinha infiltração de água. Quando chovia forte. Quando estacionei. Na garagem, respirei fundo, tentando me acalmar antes de entrar. Eu precisava avaliar a situação claramente antes de reagir. A cena que me recebeu dentro de casa confirmou meus piores medos. João e Sofia estavam sentados juntos no sofá da sala, ambos com os olhos vermelhos. Minha mãe estava na cozinha com Melissa, ambas tomando chá como se nada de incomum tivesse acontecido. Tiago e meu pai não estavam em lugar nenhum. O que está acontecendo? Perguntei, indo direto para meus filhos. Sofia pulou e me abraçou. Eles moveram todas as nossas coisas para o porão sem perguntar. Disseram que não merecemos os quartos. Bons de cima, João assentiu, miseravelmente. O vovô disse que a família do tio Tago precisa de mais espaço, porque eles são mais importantes agora.
Eu os abracei com força minha. Raiva crescendo, mas mantendo a voz. Calma por causa deles. Deixem-me falar. Com a vovó e ver o que está acontecendo. Na cozinha, minha mãe mal ergueu-os. Olhos quando entrei. Você chegou cedo? Ela observou. Por que as coisas dos meus? Filhos estão no porão? Perguntei, diretamente. Melissa bebericou seu chá. Precisávamos fazer alguns ajustes nos arranjos de moradia, Tago e eu. Precisamos de um quarto de bebê para o Heitor, além de um espaço para meu home office, agora que minha empresa se tornou remota. Então, vocês decidiram mover João e Sofia para o porão. Inacabado, sem discutir comigo primeiro. Minha voz era mortalmente silenciosa. Minha mãe finalmente encontrou meus olhos. Foi a solução lógica. As crianças são mais velhas e podem se adaptar mais facilmente do que um bebê. Além disso, nosso outro neto merece os melhores quartos. Ele fica aqui o dia todo, enquanto seus filhos estão na escola. A crueldade casual de sua declaração me deixou sem fôlego. Meus filhos merecem um espaço seguro e confortável tanto quanto Heitor. Não seja tão dramática, não, Amanda. Minha mãe dispensou. O porão está perfeitamente bom. Colocamos as camas deles lá e tudo mais. O porão tem mofo em um canto, fica gelado à noite e o teto não tem acabamento. Apontei sem mencionar que há apenas uma pequena janela que nem abre direito. Eles vão se virar, disse minha mãe com finalidade. Família significa fazer sacrifícios. Aparentemente, na cabeça dela, família só. Significava que meus filhos deveriam se sacrificar, nunca os de Tago. Naquele momento, meu pai e meu irmão entraram pela porta dos fundos. Ah, bom, você está em casa, disse meu pai quando me viu. Fizemos algumas mudanças que precisamos discutir. Sim, estou vendo, respondi, lutando para manter o tom de voz estável. Vocês moveram as coisas dos meus filhos para o porão sem minha permissão. Tiago deu de ombros. Precisamos do espaço lá em cima, Heitor. Está ficando mais móvel e precisa de espaço para se desenvolver adequadamente. Além disso, Melissa precisa de um espaço silencioso para suas ligações de trabalho e meus filhos. Precisam de um quarto seguro e, apropriado, contestei. O porão está bom, disse meu pai. Com desdém. Coloquei algumas luzes extras e uns pedaços de carpete velho. Eles deveriam ser gratos por terem um lugar para ficar. Eu o encarei, vendo-o de verdade pela primeira vez. Este homem que me criou, a quem passei anos tentando agradar, acabara de revelar exatamente o quão pouco ele valorizava a mim e meus filhos. João tem asma, lembrei a eles. O porão é úmido e tem mofo visível. Isso pode desencadear um ataque sério. Você está exagerando como sempre, disse Tiago, revirando os olhos. Crianças são resilientes. Melissa e eu crescemos em condições muito piores, não é, querida? Melissa concordou com a cabeça, embora eu soubesse que ela cresceu em uma casa de 5 quartos em um subúrbio rico. Olhei para os 4 adultos que tomaram essa decisão. Nenhum deles mostrava um pingo de remorso ou compreensão. Para eles, isso era perfeitamente razoável. A família do filho de ouro merecia o melhor, enquanto meus filhos mereciam as migalhas que sobravam. Voltei para a sala de estar, onde João e Sofia esperavam ansiosamente. Eles me olharam com tanta confiança, tanta esperança de que eu consertaria essa situação. Naquele momento, algo se cristalizou. Dentro de mim, uma certeza calma sobre o que precisava acontecer a seguir. Eu sorri para eles, um sorriso genuíno, apesar das circunstâncias, e disse 3 palavras que mudariam tudo. Façam as malas. Eles pareceram confusos, mas eu apenas assenti encorajadoramente. Confiem em mim, eu disse. Peguem tudo. O que é importante para vocês. Pegaremos o resto mais tarde. Meu pai me seguiu até a sala de estar e ouviu. Ah, pelo amor de Deus, Amanda, pare de ser tão dramática. Ninguém está pedindo para você ir embora. Virei-me para ele ainda, sorrindo.
Não, pai, vocês deixaram bem. Claro qual é o nosso lugar nesta família. E nós merecemos coisa melhor. Do quê? Você está falando? Gaguejou meu pai, enquanto João e Sofia olhavam entre nós, com os olhos arregalados. Vão, crianças, eu disse gentilmente. Vão arrumar suas mochilas com as coisas mais importantes. Voltaremos para buscar o resto amanhã. Enquanto eles corriam para cima, minha mãe entrou na sala. Que bobagem é essa agora? Você não pode simplesmente ir embora porque as coisas não saíram do seu jeito. Tiago e Melissa seguiram com o Heitor, empoleirado no quadril de Tiago. A turma toda estava reunida para o confronto, ao que parecia. Isso não é. Sobre as coisas não saírem do meu jeito, expliquei calmamente. Isso é. Sobre respeito e consideração básicos, que ter faltado muito nesta casa. Nós te demos um teto por quase 2 anos, exclamou meu pai. Como você ousa falar? Em falta de consideração? Sim, vocês deram. Reconheci. E eu fui grata. Eu também contribuí financeiramente. Fiz a maior parte da cozinha e da limpeza. E me certifiquei de que meus filhos respeitassem suas regras e seu espaço. Mas hoje vocês cruzaram uma linha, Melissa zombou. É apenas uma reorganização de quartos. Você está sendo ridiculamente sensível demais. Virei-me para ela. É assim que você chamaria se alguém movesse seu filho para um espaço inadequado, sem consultá-la primeiro, ela não teve resposta para isso. O porão é perfeitamente adequado, insistiu minha mãe. Nós criamos você e o Tago sem todas essas acomodações especiais que as crianças parecem precisar hoje em dia. O porão tem mofo, repeti. João tem asma. Também é frio, úmido e não tem saídas de emergência adequadas. Não é um quarto. Legal por nenhum padrão do código de obras. Meu pai acenou com a mão, desdenhoso. Esses códigos são apenas excesso de regulamentação do governo. Quase ri do absurdo. As normas de segurança agora eram excesso de regulamentação quando o incomodavam. Mas suspeitava que ele se sentiria diferente se fosse ele o relegado a acomodações precárias. Onde exatamente você pensa que vai? Perguntou Tago, com um sorriso de escárnio. Não é como se você estivesse economizando muito com seus hábitos de consumo. E lá estava o mal-entendido. Fundamental que todos eles compartilhavam. Eles me viam como financeiramente dependente e irresponsável, apesar de todas as evidências em contrário. Eles realmente acreditavam que eu não tinha opções, nem agência, nem capacidade de me manter por conta própria. É aí que você se engana, eu disse baixinho. Eu venho economizando desde o dia em que me mudei para cá. Tenho trabalhado em turnos extras e construído o meu fundo de emergência. E há 3 semanas assinei um contrato de aluguel de uma casa não. Muito longe daqui. O silêncio atordoado. Foi profundamente satisfatório. Minha mãe se recuperou primeiro. Você estava planejando ir embora sem nós contar? Ela perguntou a voz trêmula. De mágoa fabricada. Eu estava planejando dar o aviso prévio. Na próxima semana, esclareci. A casa não. Está disponível até 1º de novembro. Mas os eventos de hoje aceleraram o meu cronograma. Você não pode estar falando. Sério? Disse Tago. Onde você vai ficar? Até lá, isso não é mais da sua conta, respondi. Na verdade, eu já havia falado com a Ana do trabalho que ofereceu seu quarto de hóspedes por alguns dias, se necessário. O rosto do meu pai ficou num tom alarmante de vermelho. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos paga, agindo pelas nossas costas e depois saindo de rompante por causa de um pequeno desentendimento. Pequeno desentendimento? Repeti, incrédula. Vocês moveram as coisas dos meus filhos para um espaço inseguro, sem meu conhecimento ou consentimento. Vocês disseram na cara deles que eles não merecem o mesmo conforto e consideração que o primo deles. Isso não é pequeno, pai. Isso é uma declaração fundamental sobre como vocês os valorizam. E a mim? Sofia e João desceram, cada um com uma. Mochila é uma pequena bolsa, Sofia.
Segurava o estojo de seu clarinete e João tinha seus materiais de desenho, favoritos e o dragão de pelúcia com qual dormia desde os 3 anos. Estamos. Prontos, mãe, disse Sofia, sua voz mais forte do que eu a ouvi há semanas. Isso é ridículo, declarou minha mãe. Você não pode estar falando sério em ir, embora agora. Nós estamos, confirmei. Voltaremos amanhã para pegar o resto das nossas coisas quando todos tiverem tido a chance de se acalmar. Se você sair por aquela porta, não espere ser recebida de volta de braços abertos, ameaçou meu pai. Olhei para ele com tristeza. Eu parei de esperar isso há muito tempo, pai. Tago deu um passo à frente, percebendo, de repente, que isso estava realmente acontecendo. Vamos, mana, vamos conversar sobre isso racionalmente. Não. A necessidade de fazer uma cena na frente das crianças. Meus filhos já viram exatamente onde. Eles se encaixam na hierarquia desta família, respondi. Não há mais nada a discutir esta noite. Ajudei João e Sofia a colocar suas bolsas no carro enquanto minha família observava da varanda com expressões que variavam de raiva a incredulidade. Eles estavam tão certos de seu poder, sobre mim, tão confiantes em minha dependência, que não conseguiam processar a realidade da minha partida. Quando liguei o carro, minha mãe correu para a minha janela. Amanda, por favor, você está exagerando. Volte para dentro e resolveremos algo. Conversaremos. Amanhã, eu disse firmemente. Quando eu vier buscar nossas coisas. Mas para onde você vai? Ela perguntou. Preocupação genuína, finalmente rompendo. Sua indignação. Para um lugar onde meus filhos são valorizados. Respondi simplesmente e fui embora. No espelho retrovisor pude ver João e Sofia olhando para a casa que fora. Nosso lar por quase 2 anos. Não com tristeza, percebi, mas com alívio. Nós vamos mesmo nos mudar para a nossa própria casa? João perguntou, cautelosamente. Quase, eu disse a ele. Temos uma casa nos esperando, mas não. Podemos nos mudar até a próxima semana. Esta noite, vamos ficar com minha amiga. Ana do trabalho. É por causa do que o vovô e a vovó fizeram? Perguntou Sofia. Escolhi minhas palavras com cuidado. É, porque merecemos viver em um lugar onde todos são tratados com respeito e gentileza. Eu já estava planejando nossa mudança há um tempo, mas sim, o quê? Aconteceu hoje me fez perceber que precisávamos sair mais cedo. Eu não. Gostei de como eles falaram da gente, disse João em voz baixa, como se não fôssemos importantes. Meu coração se partiu um pouco com suas palavras. Vocês 2 são incrivelmente importantes, assegurei a eles. E quem não consegue ver isso não merece tê-los em suas vidas. Quando chegamos à casa da Ana, ela nos recebeu calorosamente, já tendo preparado seu quarto de hóspedes com um colchão de ar para as crianças ao lado da cama de casal que eu usaria. Ela até comprou o sorvete e alugou-lhe um filme para assistirmos juntos, enquanto os gêmeos se acomodavam, pegando seu sorvete com um entusiasmo contido. Ana, me chamou de lado. Estou orgulhosa de você, ela disse simplesmente. É preciso coragem para estabelecer limites com a família. Eu só queria ter feito isso. Antes, admiti, antes que eles machucassem meus filhos assim. Você está fazendo isso agora? Ela apontou. E é. Isso que importa. Naquela noite, enquanto João e Sofia dormiam ao meu lado no quarto desconhecido, senti uma estranha mistura de emoções, tristeza pelo que deveria ter sido, raiva pela forma como fomos tratados, ansiedade sobre o futuro, mas por baixo de tudo, uma poderosa sensação de paz. Pela primeira vez em anos, eu havia me defendido e defendido meus filhos sem vacilar ou duvidar de mim mesma. Amanhã traria novos desafios. Recuperar nossas coisas, resistir à inevitável. Manipulação emocional, finalizar os preparativos para nossa nova casa. Mas, esta noite, vendo meus filhos dormirem, pacificamente, eu sabia, com absoluta certeza que havia tomado a decisão certa. Estávamos finalmente nos libertando. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho para usar um dia de folga. Ana se ofereceu para deixar os
Gêmeos com ela enquanto eu voltava para a casa dos meus pais para pegar nossas coisas, mas eu recusei. Eles precisam ver isso até o fim, expliquei. É importante para eles saberem que estamos fazendo isso juntos. Chegamos à casa. Meus pais às 10 horas da manhã, quando eu sabia que todos estariam em casa. Meu pai atendeu a porta com uma cara fechada que se suavizou um pouco. Quando viu os gêmeos, veio se desculpar. Pelo seu chilique? Ele me perguntou. Não, respondi calmamente. Viemos buscar nossas coisas. Seu rosto endureceu novamente. Sua mãe ficou chateada a noite toda por causa da sua saída dramática. Sinto muito que ela esteja chateada, eu disse. E eu realmente a sentia. Apesar de tudo, eu não queria magoar meus pais. Eu só precisava proteger meus filhos, mas ainda vamos nos mudar. Ele se afastou, com relutância para nos deixar entrar. Minha mãe estava sentada na sala com os olhos vermelhos de choro ou falta de sono. Tago e Melissa estavam cômpicos, ausentes. Onde estão Tiago e Melissa? Perguntei. Levaram o Heitor ao parque, respondeu minha mãe. Eles acharam que seria menos estressante se não estivessem aqui enquanto você pega suas coisas. Pelo menos eles mostraram essa consideração. João e Sofia vão arrumar o quarto de vocês. Instruí. Lembrem-se do que conversamos no carro. Peguem apenas o que precisam e amam. Podemos substituir o resto. Enquanto eles subiam, minha mãe se virou para mim. Não acredito que você está fazendo isso conosco. Eu não estou fazendo nada com vocês, corrigia. Estou fazendo algo para meus filhos e para mim. Nós te demos tudo, ela insistiu. Lugar para ficar quando você não tinha. Para onde ir? Ajuda com as crianças, apoio emocional durante o seu divórcio. E eu fui grata, reconheci, mas isso não significa que meus filhos devam ser tratados como menos valiosos que o Heitor. Nós nunca dissemos isso, ela protestou. Vocês não precisaram dizer. Suas ações deixaram isso perfeitamente. Claro, meu pai se juntou a nós, andando de um lado para o outro na sala. Isso é. Sobre o Tago, não é? Você sempre teve ciúmes dele. Eu balancei a cabeça. Isso não é sobre o Tago. Isso é sobre João e Sofia serem movidos para um porão inseguro, sem meu conhecimento ou consentimento. Isso é sobre vocês. Afirmarem explicitamente que o Heitor merece os melhores quartos simplesmente porque ele é filho do Tago. Você está distorcendo nossas palavras, acusou. Minha mãe. Estou. Você disse, e eu cito, nosso outro neto merece os melhores quartos. O que exatamente você quis dizer com isso? Sei não que meus filhos merecem menos? Ela não teve resposta. Subi para ajudar os gêmeos a arrumar suas coisas, a maioria de suas roupas, coube em 2 malas grandes que eu havia trazido. João embrulhou cuidadosamente seus livros favoritos e o kit de ciências que havia ganhado de aniversário. Sofia embalou o seu equipamento esportivo e a caixa de joias que seu pai lhe dera no último Natal. Quando descemos com a primeira leva de coisas, meu pai estava esperando perto da porta. Para onde exatamente vocês estão indo? Ele exigiu. Essa casa misteriosa que você afirma ter alugado. Estamos ficando com uma amiga até nossa. Casa ficar pronta na próxima semana, expliquei, embora não devesse essa informação a ele. E como exatamente você planeja pagar o aluguel com seu salário? De enfermeira? Ele perguntou. Ceticamente. A condescendência em seu tom fez algo estalar dentro de mim. Larguei as malas que carregava e encarei diretamente. Pai, eu ganho mais de R$ 10.000 por R$ 1.000 por mês, como enfermeira pediátrica. Tenho um crédito excelente, dívidas mínimas e venho economizando sistematicamente por quase 2 anos. Sou totalmente capaz de sustentar minha família sem a sua ajuda. Ele pareceu genuinamente surpreso. Ocorreu-me que ele não tinha ideia do que eu ganhava ou como administrava minhas finanças. Ele simplesmente presumiu que eu estava com dificuldades financeiras porque isso se encaixava em sua narrativa sobre mim.
O mercado de aluguel está extremamente difícil agora, interveio minha mãe. Como? Você conseguiu encontrar um lugar? Eu. Venho procurando há meses, eu disse. Tenho amigos e contatos. Só por que não? Contei a vocês sobre meus planos? Não. Significa que eu não os tinha. Fizemos várias viagens para carregar tudo no meu carro. Meus pais observavam em silêncio a realidade de nossa partida, finalmente, se instalando. Quando tínhamos embalado tudo o que queríamos levar, fiz uma última vistoria para me certificar de que não havíamos esquecido nada importante. Na cozinha, encontrei minha mãe fazendo café, seus movimentos mecânicos. Estamos saindo agora, eu disse a ela. Ela se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Eu não. Entendo por que você está fazendo isso. Somos uma família. Sim, nós somos. Concordei. E é por isso que isso dói tanto. A família deveria fazer um ao outro se sentir valorizado e respeitado. João e Sofia não sentem isso aqui há muito tempo. Isso não é verdade, ela protestou fracamente. Mãe, ontem vocês disseram a eles que eles não mereciam a mesma qualidade de acomodação que o primo deles. Como você acha que isso os fez sentir? Ela desviou o olhar. Nós não. Quis dizer daquele jeito. De que outra forma vocês poderiam ter querido dizer? Ela não teve resposta. Enquanto nós preparávamos para sair, meu pai fez uma última tentativa. Isso é um erro, Amanda. Você está deixando seu orgulho atrapalhar o que é melhor para seus filhos. Não, pai. Pela primeira vez em muito tempo, estou colocando o que é melhor para meus filhos à frente de tudo, incluindo a sua aprovação. João e tia Sofia se despediram rigidamente de seus avós. Eu podia ver que eles estavam em conflito, tendo sido ensinados a respeitar e amar essas pessoas que os haviam magoado tão casualmente. Enquanto nos afastávamos, Sofia perguntou: Nós vamos ver a vovó e o vovô de novo? Sim, assegurei a ela. Mas coisas serão diferentes. Nós os visitaremos em nossos termos quando formos tratados com respeito. Os dias seguintes na casa da Ana foram pacíficos. Os gêmeos pareciam mais leves, brincando e fazendo piadas de maneiras que eu não via há meses. Tirei um dia de folga para finalizar os detalhes da nossa nova casa, encontrando-me com o proprietário para pegar as chaves mais cedo para que pudéssemos mover nossas coisas antes da data oficial de início do contrato. A casa era pequena, mas perfeita para nós. 3 quartos, um pequeno quintal e uma cozinha com muita luz natural. Ficava dentro do nosso distrito escolar. Então, os gêmeos não teriam que mudar de escola e perto o suficiente do hospital para que meu trajeto fosse realmente mais curto do que da casa dos meus pais. Na sexta-feira, mudamos nossas coisas. Ana e vários outros colegas de trabalho vieram ajudar, transformando o que poderia ter sido um dia estressante em algo que parecia uma celebração. À noite, as camas estavam montadas. A cozinha estava funcional e a sala tinha móveis suficientes para nos sentarmos confortavelmente naquela noite, depois de pedirmos pizza e os gêmeos terem ido para a cama em seus próprios quartos pela primeira vez em quase 2 anos. Sentei-me sozinha na minha nova sala e finalmente me permiti chorar. Não de tristeza, embora houvesse um pouco disso, mas de alívio e um doce sentimento de realização. Meu telefone vibrou com mensagens dos meus pais o dia todo, variando de acusações raivosas a apelos chorosos para voltar para casa. Respondia apenas uma vez para que soubessem que estávamos seguros e acomodados e que entraria em contato quando estivesse pronta para conversar. Mas, na segunda-feira seguinte, meus pais apareceram sem avisar em nossa nova casa. Eu tinha acabado de voltar de deixar os gêmeos na escola e estava me preparando para sair para o meu turno. Como vocês encontraram nosso endereço? Perguntei enquanto os convidava relutantemente para entrar. Sua tia Susana nos contou. Admitiu meu pai. Ela achou que deveríamos tentar nos reconciliar. Fiz café para eles, observando enquanto examinavam nossa
modesta, mais confortável nova casa. É menor do que eu esperava, comentou. Minha mãe. É perfeita para nós três. Respondi. Amanda, queremos que você volte para casa, disse meu pai, indo direto ao ponto. Isso já foi longe demais. Esta é a nossa casa agora, eu disse, firmemente. Mas as crianças precisam dos avós, insistiu minha mãe, e do tio e do primo. O que eles precisam é ser tratados com respeito e amor, contestei. Quando vocês puderem fornecer isso de forma consistente, serão bem-vindos para fazer parte da vida deles. Nós sempre os amamos, protestou minha mãe. Amor não é apenas um sentimento, e mãe, é como você trata as pessoas. São as escolhas que você faz que mostram o que você realmente valoriza. Eles ficaram por quase 1 hora alternando entre chantagens emocionais, apelos à união familiar e, finalmente, reconhecimento relutante de que talvez tivessem sido insensíveis. Não, percebemos como parecia da sua perspectiva, concedeu meu pai. Nós só pensamos que estávamos ajudando Tago e Melissa em um momento difícil. E eu entendo isso, eu disse. Mas vocês os ajudaram às custas do bem-estar e da segurança dos meus filhos. Isso é algo que não posso ignorar. Quando eles saíram, havíamos chegado a um entendimento provisório. Eles respeitariam nossa nova situação de moradia. E nós os visitaríamos para o nosso almoço de domingo em 2 semanas. Foi um pequeno passo, mas foi algo. Nas semanas seguintes, a notícia de nossa partida se espalhou pela família. A maioria a apoiou, tendo testemunhado o favoritismo em primeira mão em várias reuniões de família. Tia Susana, em particular, tornou-se uma visitante regular, trazendo biscoitos caseiros e interesse genuíno na vida dos gêmeos. No trabalho, recebi uma oportunidade inesperada, uma promoção para enfermeira, chefe no andar pediátrico com aumento salarial significativo. Os horários seriam mais regulares, com menos turnos noturnos, me dando mais tempo com João e Sofia. Enquanto isso, ouvi pela família que Tago e Melissa estavam tendo dificuldades, sem mim para ajudar com as tarefas domésticas e cuidar das crianças em apuros. Eles estavam achando desafiador administrar suas próprias responsabilidades. Minha mãe, agora com seus 60 e poucos anos, estava cansada de tentar acompanhar um bebê ativo e, ao mesmo tempo, manter a casa sem minha ajuda. Quando fomos ao almoço de domingo, 2 semanas depois, a atmosfera estava tensa, mas civilizada. Tago e Melissa estavam notavelmente menos arrogantes, talvez, finalmente percebendo que minha presença havia tornado suas vidas mais fáceis de maneiras que eles haviam subestimado. Mais importante, João e Sofia estavam mais felizes do que eu os via há anos. O professor de João relatou que seu foco era participação haviam melhorado drasticamente e Sofia estava prosperando em suas aulas de clarinete, praticando diariamente em seu próprio quarto, sem medo de ser silenciada ou criticada. Uma noite, enquanto eu colocava Sofia na cama, ela disse algo que confirmou que eu havia tomado a decisão certa. Eu gosto da nossa casa, mãe, disse ela, sonolenta. Sinto que posso respirar. Aqui de toda a validação que eu poderia ter recebido, a simples declaração da minha filha foi a que mais significou. Tínhamos criado um lar onde meus filhos podiam respirar livremente, literal e figurativamente. E isso valeu tudo o que passamos para chegar aqui, 6 meses, após nossa partida abrupta da casa dos meus pais. Nossas vidas se transformaram de maneiras que eu mal poderia imaginar. Nossa pequena casa alugada se tornou um verdadeiro lar cheio de risadas, desenhos na geladeira e o caos confortável da vida familiar. João e Sofia floresceram, sua confiança retornando à medida que se estabeleciam em um ambiente onde eram valorizados e respeitados. Minha promoção para
Enfermeira-chefe veio não apenas com um horário melhor e um salário maior, mas também com novas responsabilidades que me desafiavam e me realizavam profissionalmente. Pela primeira vez na minha vida adulta, senti que estava prosperando em vez de apenas sobrevivendo. Nosso relacionamento com meus pais evoluiu para algo cautelosamente cordial. Os almoços de domingo se tornaram uma tradição mensal com limites claros, estabelecidos e mal, na maior parte, respeitados. Minha mãe começou lentamente a reconhecer o favoritismo que havia permeado nossa dinâmica familiar, embora meu pai ainda lutasse para ver seu papel no que havia acontecido. Tenho pensado muito sobre o outono passado, disse minha mãe durante uma de suas visitas à nossa casa. Ela começou a aparecer ocasionalmente sozinha, sem meu pai. Eu não percebi o quanto estávamos machucando João e Sofia. O que a fez ver isso? Perguntei genuinamente, curiosa sobre sua evolução. Ela suspirou, parecendo mais velha do que sua idade. Depois que você saiu, nada. Foi o mesmo. Tago e Melissa ficaram por mais um mês, mas sem você lá, fiquei sobrecarregada, tentando manter a casa e ajudar com o Heitor. Comecei a perceber o quanto você fazia, o quanto eu te subestimei. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que recebi e aceitei, como tal. E então ela continuou. Tiago e Melissa começaram a discutir o tempo, tudo sobre o cuidado com o filho, sobre a reforma que nunca parecia terminar, sobre dinheiro. Eles voltaram para a casa deles antes do Natal, mesmo que a sobra não estivesse pronta. Não fiquei surpresa. Tago e Melissa sempre apresentaram uma frente unida em público, mas eu havia vislumbrado rachaduras em seu relacionamento, sem o amortecedor da aprovação constante dos meus pais e meu apoio prático. Essas rachaduras aparentemente se ampliaram. Como eles estão agora? Perguntei mais. Por educação do que por preocupação genuína. Eles estão fazendo terapia de casal, admitiu minha mãe. Seu pai acha que é bobagem, mas acho que pode ajudá-los. Melissa voltou a trabalhar em tempo integral e eles estão lutando com os arranjos de cuidados infantis. Eu assenti, sentindo um pingo de simpatia, apesar de tudo. A paternidade era desafiadora nas melhores circunstâncias e o relacionamento deles nunca pareceu construído sobre a base mais forte. A mudança mais significativa, no entanto, foi nos meus filhos. A ansiedade de João praticamente desapareceu e sua criatividade natural ressurgiu. Ele se matriculou em um programa de arte depois da escola e estava prosperando sob a orientação de um professor paciente que reconheceu seu talento. Sofia entrou para a banda, avançada na escola, e estava falando em tentar entrar para o time de futebol na primavera. Uma noite, enquanto estávamos sentados, juntos, montando um quebra-cabeça que João havia escolhido, um ritual familiar tranquilo que estabelecemos em nossa nova casa, Sofia abordou o assunto de seus avós. Mãe, por que você acha que a vovó e o vovô nos trataram de forma diferente do Heitor? Ela perguntou cuidadosamente, encaixando uma peça. Considerei minha resposta com cuidado. Acho que às vezes as pessoas têm ideias fixas sobre os outros que as impedem de ver com clareza. A vovó e o vovô sempre viram tio Tiago como especial e merecedor de atenção extra. Quando ele teve o Heitor, eles transferiram esses sentimentos para ele. Mas nós somos netos deles também, apontou João. Sim, vocês são, concordei. E eles amam vocês. Eles só não souberam como demonstrar isso de forma igual ou justa. Foi por isso que fomos embora? Perguntou Sofia. Porque eles não eram justos. Nós fomos embora, porque todos merecem ser tratados com respeito e gentileza, expliquei. Quando? Isso não estava acontecendo. Precisávamos criar nosso próprio espaço, onde todos pudéssemos prosperar. João assentiu pensativo. Eu gosto mais, daqui de qualquer maneira. Na casa da vovó e do vovô, eu sempre sentia que estava no caminho.
Você nunca está no caminho aqui, assegurei a ele. Esta é a sua casa e você pertence aqui exatamente como você. É. A conversa mudou para outros tópicos, mas fiquei impressionada com a maturidade com que eles estavam, processando o que havia acontecido. As crianças eram notavelmente resilientes, quando recebiam segurança, consistência e comunicação honesta. Em abril, surgiu uma oportunidade inesperada, uma pequena casa de 3 quartos em nosso bairro foi colocada lá, venda com um preço que estava ao meu alcance, graças à minha promoção e economia cuidadosa. Depois de consultar um corretor de hipotecas e revisar minhas finanças, fiz uma oferta. Para minha surpresa e alegria, foi aceita. Tornar-se proprietária de uma casa era um sonho, distante quando deixamos a casa dos meus pais. Algo que eu esperava para um futuro nebuloso. Agora, menos de um ano depois, estava se tornando realidade. A casa precisava de algumas atualizações cosméticas, mas era estruturalmente sólida e em uma ótima localização. Mais importante seria a nossa. Quando? Compartilhei a notícia com os gêmeos. A empolgação deles foi contagiante. Eles imediatamente começaram a planejar. Como decorariam seus quartos? Que cor? Deveríamos pintar a porta da frente, onde plantaríamos um jardim no pequeno quintal. Podemos ter um cachorro quando nos mudarmos, João? Perguntou, esperançoso. Veremos, respondi. Não. Pronta para me comprometer, mas gostando da ideia. Um cachorro completaria nossa pequena família de muitas maneiras. O processo de compra da casa trouxe meu pai de volta às nossas vidas de uma forma inesperada, apesar de nosso relacionamento ainda tenso, ele tinha experiência com a compra de imóveis e se ofereceu para analisar o relatório de inspeção comigo. O telhado tem pelo, menos 5 anos de vida, disse ele, enquanto estávamos sentados à minha mesa da cozinha revisando os documentos. Mas você vai querer orçar a troca do aquecedor de água mais cedo ou mais tarde? Seu conselho prático foi útil e apreciei que ele estava fazendo um esforço para me apoiar sem controlar ou criticar minhas decisões. Foi uma mudança pequena, mas significativa em nossa dinâmica. Estou orgulhoso de você, Amanda, disse ele inesperadamente quando estava de saída, comprar uma casa. Sozinha não é uma pequena conquista. As palavras que eu ansiava ouvir por quase toda a minha vida me pegaram de surpresa. Obrigada, pai. Consegui responder. Eu sei que nem sempre fui justo. Ele continuou hesitante. Sua mãe e eu temos conversado muito sobre como lidamos com as coisas. Não posso mudar o passado, mas gostaria de fazer melhor. Daqui para frente, não foi um pedido de desculpas completo, mas vindo do meu pai. Orgulhoso e teimoso, foi monumental. Eu gostaria disso também, eu disse a ele, honestamente. No dia em que fechamos a compra da casa, João e Sofia estavam na escola. Assinei os papéis sozinha, mas tirei uma foto das chaves para mostrar a eles quando chegassem em casa. Enquanto eu estava na sala de estar vazia da nossa nova casa, minha casa, senti uma onda de emoção tão poderosa que me trouxe lágrimas aos olhos. 2 anos atrás, eu era uma mãe, recém-divorciada, incerta sobre meu futuro e dependente do apoio condicional. 2 meus pais. Agora, eu era proprietária de uma casa avançando na minha carreira e, o mais importante, proporcionando aos meus filhos o lar estável e amoroso que eles mereciam. A jornada havia sido dolorosa às vezes, forçando-me a confrontar verdades difíceis sobre minha família e sobre mim mesma. Tive que aprender que estabelecer limites não era egoísmo, mas necessário, que defender meus filhos significava às vezes se afastar de situações tóxicas e que meu valor não era determinado pela percepção dos outros. Mudamo-nos para nossa nova casa em um sábado ensolarado de maio com a ajuda de amigos, colegas e sim, até mesmo meus pais. A atmosfera era de celebração enquanto
Arrumávamos os móveis, desempacotávamos caixas e pedíamos pizza para todos que ajudaram. À noite, quando apenas meus pais restavam, sentamos juntos na minha nova varanda dos fundos, observando João e Sofia explorarem o quintal. Esta é uma boa casa, disse minha mãe em voz baixa. Você se saiu bem, Amanda. Obrigada, respondi, aceitando o elogio, sem ressalvas ou dúvidas. Enquanto o sol se punha em nosso primeiro dia em nossa nova casa, refleti sobre a jornada que nos trouxe até aqui, a dor daquele dia, de outubro, quando meus filhos foram considerados menos dignos que o primo, havia se transformado no catalisador para uma mudança positiva. Às vezes, as maiores traições levam a partidas mais necessárias, o que parecia um fim, o dia em que fizemos as malas e deixamos a casa dos meus pais. Na verdade, havia sido um começo de autorrespeito, de verdadeira independência, de mostrar aos meus filhos o que significa defender a si, mesmo e aqueles que você ama. Família. Eu aprendi não é apenas sobre sangue ou obrigação. É sobre respeito mútuo, bondade consistente e a escolha de valorizar cada pessoa por quem ela realmente é. Meus filhos e eu criamos nossa própria unidade familiar, forte e solidária, e abrimos nosso círculo para incluir aqueles que nos tratavam com a dignidade que merecíamos. Ao colocar os gêmeos na cama naquela noite, em seus próprios quartos, em nossa própria casa, senti uma profunda sensação de paz. Tínhamos atravessado a tempestade e nos encontramos em terra, firme, finalmente. Você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger o bem-estar da sua família? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, por favor, dê um joinha neste vídeo e se inscreva para ouvir mais histórias da vida real sobre superação, de desafios familiares. Lembre-se, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é fazer as malas e criar a vida que você e seus filhos merecem. Obrigada por ouvir e que você sempre encontre a coragem para defender o que é certo, especialmente quando é difícil.